Que depois que ele... Caralho, tu odeia o Pablo Marçal Muito, no último. muito. Assim como eu odeio todo tipo de canalha, com Bolsonaro, Lula, Boulos. Se tu tivesse com uma arma na cabeça no Não, segundo turno, calma aí. Ah. No segundo turno, uma arma tá. na cabeça pra tu votar em Pablo Marçal ou qualquer outro candidato. Tu ia votar em qualquer outro candidato? Tu é capaz de votar cara, no Boulos? Não, eu falo assim, eu voto no Marçal. Eu voto no Marçal porque eu vou ganhar muito dinheiro se esse cara for eleito. Eu vou ganhar muito dinheiro. E essa galera toda que agora tá me xingando vai no meu canal com o rabinho entre as pernas e dizer assim, caralho, tu tava certo. Tu tava certo. Porque o que esse cara vai cagar em São Paulo não tá escrito, cara. Não está escrito. Então veja só, ele estava lá, só voltando ao meu raciocínio, ele estava lá, é o cara que diz que bate em tubarão, que espanta onça, que é o Iron Man, que é a porra toda, que é o pica das galáxias, não conseguiu escapar da cadeirada de um velho de 200 quilos. E depois ele de não conseguir escapar da cadeirada de um velho de 200 quilos, ele ainda vai pra ambulância com os deitão bem estralados e branco, com oxigênio. Um porra desse merece o quê? Olha só, e olha só como essa cadeirada foi didática. Foi didática. A cadeirada foi didática. No podcast seguinte, ele falou, agora vocês já viram o meu pior. Agora vocês vão ver o meu melhor. Vocês vão ver o Marçal gestor. Vocês vão ver o Marçal... Olha só o que uma cadeirada faz. Isso foi o maior gesto de amor ao próximo que alguém poderia fazer. Foi aquela cadeirada. Mais do que uma surra de mãe. Uma coisa fantástica. Porque o pai dele não bateu nele, né? Porque você vê o pobre do pai... O Ramiro estava até comentando comigo. Cara, fiquei com dó do pai dele. Porque enquanto ele estava metido nessa quadrilha de assaltar pessoas, o pai dele fala... Tem uma ligação que a polícia pegou do pai dele com ele. Você chegou a ouvir ou não? Porra, pessoal, procurem áudios do Pablo Marçal. Ele tá brincando de... Mas é que eu não preciso ser convencido de nada. Você sabe que ele é um vagabundo. Entendi. Nesse sentido. Tá, né? mas olha só. O pai dele liga pra ele e fala assim, meu filho, nosso nome vale mais do que prata, vale mais do que ouro fino. Não se mete com esses caras, não faz isso, meu filho. Tá, pai, já saí, pai. Aí você vai ver hoje, no partido do cara tem o quê? O que tem lá? Cara... Mas que tu odeia demais o cara, mano. Cara, como é que você pode não odiar... Tá, ninguém ama o bem se não odeia o mal. Pra começar, pai. Você não ama o bem se você não odiar o mal. A minha tia mesmo caiu num golpe desses caras aí, de banco e tudo mais, perdeu tudo, a pobrezinha. Você tá entendendo? Uhum. Como é que você pode não odiar... E eu não odeio ele como pessoa, eu odeio aquilo que ele faz, certo? Porque o dia que ele se sentir arrependido, for transformado em Cristo de verdade, sabe? Ele não mente a respeito das coisas que ele fez. Ele fala de fato, me perdoem, eu lesei essas pessoas, eu participei dessa quadrilha e isso me envergonha muito, mas esse Marçal não existe mais. Porque Cristo faz isso, transforma a pessoa. Não, ele mente até hoje. No dia em que ele for transformado, aí eu não odeio mais aquilo que ele faz. Eu o amarei em Cristo. Mas até lá é impossível. Como é que você pode amar uma pessoa que lesa os outros, que tem comportamento de sociopata, que fala para uma filha que ela é responsável pela morte do seu pai por crack, você tá entendendo? Que quando um funcionário da empresa dele morre, o senhor não se sente responsável por isso? Nada, nenhuma. E tá aqui a minha homenagem a ele, escreve o nome do cara de canetinha no tênis. Como é que você não fica indignado com isso? E essa galera se acha cristã. Eu que sou o anticristo, porque falei, meu irmão, é justificável um velho dar uma cadeirada débil num palhaço desse. Uma cadeirada que não fez nada. Você viu num podcast que no dia seguinte ele apareceu com a mão enfaixada, né? O palhaço. Aí ele no podcast, dando risada com a própria mão enfaixada. Então assim, ninguém ama o bem se não odeia o mal. Esses caras são a representação do mal. Lula, Bolsonaro, Pablo Marçal, é a representação do anticristo. Quem vota num Pablo Marçal, quando o anticristo chegar nessa terra, que vai ser infinitamente mais inteligente que um Pablo Marçal, dizem as profecias do último livro, que o anticristo virá e todo mundo irá atrás dele. Não interessa se você acredita de maneira literal, metafórica, etc. Mas o imbecil que ajoelha pro Pablo Marçal e o defende nas redes sociais, você há de convir comigo que quando chegar o anticristo, ele até empina a bundinha, né? Agora vem. Lá ele. Cara, então... Pai, falei demais. Pergunta alguma coisa. Então, não, na real,
Então, sobre o que aconteceu ontem do socão e tudo mais, cara, eu fiquei... Uma das coisas que me deixou, na real, um pouco chateado, cara, é que, puta, realmente hoje a gente só falou dessa porra. Porque assim, no fim das contas, foi a primeira vez assim, que eu vi uma galera de fato falando sobre o que eles pretendiam fazer com São Paulo, sabe? Que, porra, é uma cidade grande pra caralho, meu irmão. Dinheiro pra cacete tá rolando aqui, é sério o bagulho. E até então a gente estava vivendo uma campanha curiosa, que é bagunçada, né? Ataque um pro outro. Né? Não só ataque, só um brigando com o outro o tempo inteiro, a gente não sabendo direito o que tá acontecendo. Então, porra, eu tava de certa forma feliz até que aconteceu o que aconteceu e infelizmente, de fato, hoje a gente só acabou falando do soco. Mas no fim, cara, Marginal é assim, cara. Marginal termina tudo assim. Entendeu? Só que ele é um marginal da pior espécie. Entendeu? Ele e aquela turminha dele lá, né? Então, ele não tem escrúpulo pra nada. E quando você observa, por exemplo, as propostas dele pra São Paulo, elas são completamente, sabe, assim, parece de um cara louco. Ele fala que Pinheiros é o lugar mais perigoso de São Paulo. Ele fala que vai transformar as favelas em polos gastronômicos. E a gente sabe, se você se perder na favela de São Paulo aqui, na favela do Morumbi, se você colocar o seu Waze e você der no meio da favela lá, acabou, cara. O Vini tava me contando a história de um amigo dele, que chegou lá, entrou com o carro errado, no lugar errado, os caras começaram a pular em cima do carro dele e depredar completamente. Aquilo lá vai se tornar um polo gastronômico através do quê? De uma iniciativa do Estado? Ou da iniciativa progressiva das pessoas que melhoram de sua posição de renda, o seu futuro, etc. Né? Acho que tu tá querendo virar prefeito também. Não, que porra nenhuma. Eu tenho um ódio disso, cara, de política. A política no Brasil, eu falo no meu canal, é o anel do Sauron. É um poder enorme que eu não gostaria de colocar no meu dedo. Eu acredito que eu sou muito mais útil transformando a vida das pessoas através de iniciativas como a do Mestres. Nós estamos agora... Minha esposa, ontem, ela me informou, desde 2017... que eu comecei a trabalhar com iniciativas de educação na internet. Então, japonês, francês, espanhol, italiano, inglês, educação física, bandolim, guitarra, educação financeira, investimentos, etc. Estamos chegando a quase 100 mil alunos. E para um cara com a porra de um celular na frente dele, você tem toda uma infraestrutura gigante. Você vai falar, caramba, 100 mil alunos? Sim, quase 100 mil alunos que nos dão a nota 4,9 de 5 em tudo aquilo que eu oferto. A nota 4,9 de 5, cara, é o padrão ouro que existe na internet. Quase ninguém tem isso. E principalmente numa miríade de infoprodutos como aquilo que eu tenho. Uhum. Então é a questão, cara, de você andar com a cabeça erguida. Você andar com a cabeça erguida e você não ter rabo preso. A política me faria ter rabo preso invariavelmente. Então, por exemplo, se eu fosse entrar num partido como o do Kim Kataguiri, certo? O Kim Kataguiri não pode falar que o ACM Neto é um vagabundo da pior espécie. É um cara horrível. Ele não pode falar que os caras que minaram a própria candidatura dele são o que existe de pior da política. Porque ele tá dentro desse partido. Tá entendendo? Então a política, cara, você fazer parte da política significa que você se torna parte do problema. Quando você faz iniciativas privadas através das coisas e transformar as pessoas através do conhecimento, através de uma crítica mordaz, através de narrar fatos, tecer críticas, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou inventando nada. Tá tudo aí, qualquer um pode pesquisar, cara. Qualquer um pode... É por isso que essa galera fica puta comigo. Porque quando vai pesquisar, vê que é verdade. Vê, por exemplo, que a cidade que o Pablo Marçal disse que construiu na África, em Camizungo, lá, não passam de 30 casas que ele filmou de lado com um dronezinho e o resto é só miséria. E ele atraiu ainda mais miséria porque ele prometeu que ia construir essas casas, não construiu casa porra nenhuma. São mais de 1.000 doadores naquela ONG. Em um leilão que ele fez, foram 4,2 milhões de reais arrecadados que foram para ONGs que não existiam, em Prata, na Paraíba. Se aí não tem indício de coisa, qualquer um pode pesquisar, Igor. Uhum. Sabe? E aí um cara desses vem aqui, faz aquela harmonização facial com aquela dentadura falsa e fala que você faz 3 milhões de reais em 2 dias. Vai se fuder.
Mas tu tava falando aí que considera que os caras que votam em Pablo Marçal estão alinhados com o Bolsonaro e tudo mais. Também acho, assim, em certa medida. Ok. Mas é interessante porque o Pablo Marçal, o que acontece nessa campanha? Ele se põe, na real, como uma pedra na engrenagem, não é? Uma parada meio que, pô, todo mundo aqui, puta, sistema, não sei o quê, e eu sou uma pedra na engrenagem. Que é uma tática que foi usada pelo Bolsonaro também, né? Exatamente. Ele diz que o Bolsonaro começou, ele vai terminar. Começou o quê? Ninguém entregou mais o país para a esquerda do que Bolsonaro. Ninguém aprovou mais leis para a esquerda do que Bolsonaro. Tem uma foto do Marçal do lado do Alexandre de Moraes dizendo: agora sinto que a democracia foi defendida. O Marçal do lado de Alexandre de Moraes, junto com o Mito. Então, assim, que pedra no sistema esse cara é? Esse cara é o sistema. Existe algo louvável na campanha dele, que ele não recebeu o fundão eleitoral, e você vê o MBL cair nessa bosta agora. Membros do MBL recebendo fundão eleitoral. Eles dizem, porque tem alguns candidatos nossos que são muito fracos de alguns cantos. Eu quero saber, cara, eu sou eleitor. Não preciso comprar a sua explicação. Eu me sinto no direito de me sentir revoltado ou não, certo? Uhum. Tá lá a menina do Novo também, a Marina Helena, recebendo fundão eleitoral. E o Pablo Marçal, ele usa o quê? Ele usa o seu exército de bots, que ele criou já há bastante tempo, e aí infiltra as redes com isso. Dá dinheiro pros caras fazer corte, o caralho a 4, né? Agora, o Datena, por exemplo, é proibido de estar no seu próprio programa, não é? Uhum. Agora o Pablo Marçal, ele pode chegar... Esse aqui é cheiro... Como se precisasse... Mano, o Boulos é o retrato que existe de pior na política. O Boulos é o que existe de pior. É um cara que tá junto do Lula. É um cara que, junto com o Lula, ele foi lá e livrou o Janones. E aí manda um negócio... Não, mas o Janones é porque eu não posso investigar o Janones. Caça o Janones, pô. É lógico que pode.